Sejam todos bem-vindos, presta atenção. Alexandre de Moraes não citou Zema, mas foi para cima e, aqui tudo indica, estava se referindo a Romeu Zema. Alexandre de Moraes, que estava aí por um longo período, em silêncio, você não viu Alexandre de Moraes, por exemplo, citar nada referente a Romeu Zema. Me parece que deixaram esse papel para Gilmar Mendes. Mas o Alexandre de Moraes entrou, dizendo que políticos que não têm voto usam o STF como escada eleitoral. Ele não citou nomes. O ministro afirmou que a estratégia tem substituído o debate sobre políticas públicas. O ministro, que estava até agora quieto sobre as falas do Romeu Zema, agora resolveu falar. A matéria é da Oeste. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, criticou ontem, terça-feira, dia 28, o que ele classificou como o uso da corte por políticos como escada eleitoral para ampliar a visibilidade nas redes sociais. Querem likes, foi o que disse o ministro. As declarações foram feitas durante o julgamento da primeira turma do STF, envolvendo denúncia apresentada pelo deputado federal Gustavo Gaia, do PL do Goiás, contra o também deputado federal José Newton, do União Brasil do Goiás, acusado de injúria e calúnia. O colegiado rejeitou a denúncia do parlamentar liberal. Segundo Moraes, parlamentares de diferentes espectros ideológicos têm adotado uma estratégia de confronto público com o objetivo de gerar engajamento para a campanha eleitoral. Cada um repercute nas redes sociais, afirmou o integrante do Supremo. Cada um tem muitos likes e conseguem elevar o conhecimento público a seus nomes. Para o ministro, essa prática passou a atingir diretamente o STF e os seus integrantes. Nós preparamos aqui um vídeo, direto aí, então, da TV Justiça, um corte das falas do ministro Alexandre de Moraes, e nós estaremos destacando para você. Vamos lá. De políticos que não têm voto necessário para atingir as candidaturas que querem, acabam querendo ofender o Poder Judiciário, acabam querendo ofender a honra, a dignidade dos membros do Poder Judiciário, utilizando-nos como escada eleitoral. Obviamente, e recentes pesquisas mostraram isso, recentes mesmo, de ontem mostraram isso, esses políticos que pretendem, ao invés de discutir saúde, educação, segurança pública, ao invés de discutir o que fizeram em seus mandatos, como fizeram, o que fizeram de bem, se é que fizeram, o que fizeram de mal, se também é que fizeram, querem pegar uma escada numa suposta polarização contra o Supremo Tribunal Federal, não com críticas, mas com agressões verbais, que seriam em qualquer local do mundo caracterização de um assédio moral. E com isso, volto a dizer, querem likes, mas acham que o eleitor, que a eleitora, não tem consciência disso, presidente. O pior de tudo não é só ofender a instituição, ofender o Poder Judiciário, ofender os ministros e a ministra do Poder Judiciário. O pior é ofender a inteligência do eleitorado. O eleitor, a eleitora, não quer essa histeria coletiva de ofensas e mais ofensas. O eleitor, a eleitora, todo o eleitorado nacional quer solução para os problemas brasileiros. Muito bem, para você ligado aqui na nossa programação, tá aí então, muita gente entendeu, como eu disse, que o ministro Alexandre de Moraes até então estava quieto sobre essa questão aí do Romeu Zema, dos intocáveis, quando o Romeu Zema produziu, aqueles vídeos que, de uma certa forma, citam ali, o Gilmar Mendes ficou muito ofendido com esses vídeos, e esse enfrentamento aparentemente ficou ali por conta do Gilmar Mendes. Mas
a seguinte situação. Agora, Alexandre de Moraes, com esse discurso, né? Muitos entenderam que o Alexandre estaria, de uma certa forma, aí, indiretamente, né? Citando, então, o Romeu Zema. Eu sei que foi o nosso tema principal da nossa live, mas eu vou repetir esse assunto, que tem muita gente se achegando, né? Principalmente ao nosso canal do YouTube, e perderam, né, o assunto que foi dado aí bem no início do programa. Mas agora, né, nessa segunda parte de notícias, nós vamos destacar novamente essa situação. O que acontece? A Polícia Federal acessou os novos celulares de Vorcaro e adiou a entrega de relatórios sobre autoridades com foros citados. Tudo que nós estamos acompanhando aí sobre Daniel Vorcaro, as provas e também as situações, né, que aconteceram até aqui, é referente, tá, a apenas 25% aí do material apreendido. Ou seja, a Polícia Federal apreendeu 9 celulares do ex-banqueiro, mas só conseguiram acessar o equivalente a 2 aparelhos celulares. E agora a Polícia Federal conseguiu acessar, então, novos celulares. Pelo menos 50% de celulares é o que a Polícia Federal tem em mãos. E agora começa toda aquela investigação, a análise, a apuração de tudo, e por isso a Polícia Federal vai atrasar a entrega de um relatório que envolve autoridades. Lembrando que lá atrás a Polícia Federal entregou um relatório da qual derrubou o ministro Dias Toffoli, ou seja, ele pediu para deixar a relatoria do caso e esse relatório nem foi entregue ao próprio ministro, que é o relator, era o relator em questão, mas foi entregue ao presidente da Suprema Corte, o ministro Fachin. Nessa situação agora, a Polícia Federal também tem um relatório que pode atingir Alexandre de Moraes e demais autoridades com foro. E agora vem aí mais uma bomba da Polícia Federal. Vamos acompanhar aqui. A Polícia Federal conseguiu acessar novos celulares do banqueiro Daniel Vorcaro com a quebra das senhas e neste momento está dedicada à análise de todo o conteúdo. Por esse motivo, esse é o principal motivo apontado por investigadores para a decisão de adiar a entrega de um relatório para o ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal. Então, sobre as autoridades com foro que foram citadas nas investigações, os investigadores apreenderam 9 celulares de Daniel Vorcaro nas primeiras fases da Operação Compliance Zero e, segundo o integrante da Polícia Federal com acesso à investigação, mais da metade dos celulares já teve o material extraído. A perícia da Polícia Federal encontrou dificuldades para extrair os dados do primeiro celular que foi apreendido em novembro de 2025. O conteúdo do aparelho só passou a ser analisado pelos investigadores em janeiro e a análise do primeiro celular de Vorcaro possibilitou as segundas fases, né, as fases seguintes da Compliance Zero, com foco no monitoramento de opositores e na negociação de propina para o ex-chefe do BRB, Paulo Henrique Costa. O material também foi usado no relatório enviado ao Supremo sobre a relação do ex-banqueiro com o ministro Dias Toffoli, ex-relator do caso Master, no tribunal. Portanto, informação que acaba de chegar aqui à nossa redação de que a Polícia Federal já está com dados de outros celulares de Vorcaro e esse seria o motivo para o adiamento da entrega do relatório com autoridades com foro que teriam sido citadas para o ministro André Mendonça. Muito bem, tá aí então uma reportagem aí do SBT News, destacando então que a Polícia Federal vai atrasar o relatório envolvendo autoridades por conta dessas novas provas que serão produzidas aí por esses novos celulares do Daniel Vorcaro, da qual eles conseguiram quebrar aí senhas, enfim. Para você ter uma ideia, né, tem muita gente que defende, né, a ideia, não, que eu vou restaurar as suas conversas, porque eu vou conseguir quebrar a senha do seu celular, né, às vezes aí em uma discussão, né, com a mulher, com o marido. Gente, isso é uma das coisas mais difíceis de se conseguir. É claro que o Daniel Vorcaro tinha uma proteção a mais, né, no aparelho de telefone dele, mas
a Polícia Federal está, desde novembro, lutando para derrubar as senhas. Inclusive, em uma audiência, a delegada chegou a quase que implorar ao banqueiro não forneça as senhas, porque é um negócio complicado aí, que é a questão desses aparelhos de telefone aí do Daniel Vorcaro, que acabou de uma certa forma. Agora a Polícia Federal tinha conseguido derrubar aí as senhas de 2 aparelhos, agora foi equivalente a 50%, ou seja, pelo menos mais 2, né? Mais 2 ou mais 3 aparelhos de telefone, já que eles tinham 2 e de um total de 9. Então, se é 50%, pelo menos mais 2 ou 3 aparelhos foi aí o que eles conseguiram derrubar. E se 2 aparelhos já produziu tudo isso, imagine os 9, tá bem? Imagine os 9. Se o primeiro foi mais fácil e tinha tudo o que tinha, não é possível que tudo o que, né, tem ligação com o Daniel Vorcaro estaria apenas no aparelho de telefone, esse que foi mais fácil de derrubar aí, então, a criptografia e também todo o sistema de proteção, de senhas e muito mais. Ainda dando sequência aqui no nosso Jornal da Terra, recebendo você que está chegando com a gente, a família do ministro Alexandre de Moraes processou o relator da CPI do crime organizado, o Alessandro Vieira, em R$60 mil, e está pedindo então aí essa indenização. Esposa e filhos do ministro acusam o relator da CPI do crime organizado de danos morais por ter associado o escritório ao PCC, e o parlamentar negou, tá? A gente tem um vídeo dele aqui negando que tenha feito isso. E ele, vou trazer agora para quem está com a gente no YouTube vai ver o vídeo, né? O pessoal da rádio aí vai acompanhar as falas do senador Alessandro Vieira, relator da CPI do crime organizado, né? Da extinta CPI do crime organizado. Vamos lá. O processo de tentativa de ameaça, de intimidação com relação à minha atuação por parte dos ministros supremos continua. Recebi agora aqui a intimação. A família do ministro Alexandre de Moraes, do escritório Bastos de Moraes, aquele dos R$129 milhões no contrato com o Master, está me processando por dano moral. O que eles alegam falsamente? Que eu teria dito que esse escritório recebeu dinheiro do PCC. Eu não disse isso. Em nenhum momento. Isso está gravado, está filmado. O que eu disse, repito, é provado e confessado, é que eles receberam sim cerca de R$80 milhões do Banco Master, que hoje nós sabemos era um grupo criminoso. Essa é a verdade dos fatos. E a intimidação, a tentativa de através de processos constranger, não vai parar o nosso trabalho, que é um trabalho que é feito no interesse dos brasileiros, que merecem viver num país onde a lei seja igual para todos. Muito bem. O processo de tentativa de ameaça, de intimidação... Muito bem, esse é o senador Alessandro Vieira, dizendo então que tem tudo gravado, que ele diz que houve um mal entendido, que não foi isso o que ele disse. Mas a família está processando em R$60 mil, é o que pede aí a família do ministro Alexandre de Moraes. Em Rondônia, pontualmente 8 horas. Nós vamos atrasar uns 2 minutinhos só o jornal para a gente poder trazer para você aqui as informações. Para você que está me vendo no ao vivo e é de Rondônia, essa é a hora certa em Rondônia, né? Aqui em Rondônia, pontualmente 8 horas. Presta atenção, meus queridos, nessa informação que eu vou trazer para você. Antes de eu falar sobre essa questão de voo, a Polícia Federal investiga a entrada de malas sem fiscalização em voo com Hugo Mota, o presidente da Câmara, Ciro Nogueira, presidente do PP e dono de Betts. Já eu vou dar esse recado para você, essa notícia. Mas antes, ao ler a notícia aqui, eu me lembrei, eu acho que eu coloquei. Eu coloquei, tá aqui, vou dar essa notícia primeiro. Pela segunda vez, avião com Mendonça apresenta problema antes de decolar. O voo teve atraso de 1h30 para manutenção, a viagem partia de São Paulo. Ô, gente, eu vou falar um negócio aqui para você. O ministro André Mendonça, ele está aí envolvido em casos que vão contra superpoderosos nesse Brasil. Eu não quero criar nenhum alarde, colocar aqui nenhum tipo de teoria, de conspiração. Eu sou alguém que prefiro ter mais o pé no chão e até acredito que sim, as coisas acontecem.
Mas é fato, meus queridos, que na internet, como diz o meme, né, a trend lá, o pau que rola na internet é que o ministro precisa tomar muito cuidado. Por exemplo, ele foi embarcar em Brasília para o Rio de Janeiro e a aeronave deu problema na hora de decolar. Aí o que acontece? Trocaram de aeronave. Nesse voo estavam presentes André Mendonça e também o Luiz Fux, que é um outro ministro da Suprema Corte. Eles iriam, né, ou foram ao Rio de Janeiro palestrar. Aí troca-se a aeronave e aí os ministros conseguem, né, juntamente com todos os passageiros, voo de companhia brasileira, tá? De companhia de passagem aérea, né? De companhia aérea. E aí o que acontece? Agora de novo, um voo da Latam. O ministro embarca, aí tem que ficar esperando juntamente, não é um voo solo, né? Um voo de viação comercial. Aí o ministro tem que ficar esperando 1h30 juntamente com todos os passageiros para manutenção na aeronave. Aí o que acontece? O Brasil é o Brasil das coincidências, né? Aqui acontece tanta coincidência que não está escrito. Mas em menos de 2 meses, a reportagem aqui da Oeste diz que é a segunda vez que acontece nesse ano. Ok, foi nesse ano, mas se a gente for pegar para calcular, é menos de 2 meses. Você que voa muito deve ter como experiência. Eu, por exemplo, as poucas vezes que eu voei, nunca tive que ficar esperando alguém fazer manutenção na minha aeronave. É ou não é um negócio estranho? Não quero criar nenhuma teoria de conspiração aqui não, mas né, há aqueles que dizem, como eu disse para você, o pau que rola nas redes sociais é que o ministro precisa tomar muito cuidado, hein, ministro? Avião nesse Brasil já caiu com o ministro da Suprema Corte. Helicóptero também já caiu com autoridades para todo lado aí. Aviões pequenos também com autoridades já, né, levaram autoridades aí a óbito. Polícia Federal investiga a entrada de malas sem fiscalização em voo com mota. Ciro Nogueira e dono de bets. Como assim, meus queridos? Vamos trazer reportagem aqui para você. De onde é? Vem lá da... Deixa eu destacar para você aqui. Aqui não cita... o Infomoney News, tá aqui. Com imagens, né, também da TV Senado. Logo no início eu fiquei confuso se a reportagem seria da TV Senado. Vamos acompanhar. Presta atenção nessa situação. A Polícia Federal abriu inquérito para apurar a liberação de 5 malas que não passaram pelo raio-x no Aeroporto Executivo Internacional Catarina, em São Roque, no interior de São Paulo. O episódio ocorreu em abril de 2024 em um voo particular que trouxe de São Martim, no Caribe, o presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, e o senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí. Também estavam a bordo os deputados Dr. Luizinho, do PP do Rio de Janeiro, e Isnaldo Bulhões, do MDB de Alagoas. A aeronave usada na viagem pertence ao empresário Fernando Oliveira Lima, conhecido como Fernandinho OIG, ligado ao setor de apostas online e já citado na CPI das bets no Senado. Segundo a investigação, um auditor fiscal teria autorizado que 5 malas fossem retiradas fora do sistema de inspeção por raio-x por volta das 9 da noite. Diante da presença de autoridades com foro privilegiado, o caso foi enviado ao Supremo Tribunal Federal e está sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes, que deu 5 dias para a Procuradoria-Geral da República se manifestar. A PF apura suspeitas de facilitação de contrabando ou descaminho e de prevaricação, e o Ministério Público Federal indicou que a investigação pode alcançar a eventual participação dos passageiros. Hugo Mota confirmou à imprensa que estava no voo, mas afirmou que cumpriu todos os protocolos legais no desembarque. A viagem teve como destino a ilha de São Martim, classificada pela Receita Federal como paraíso fiscal e conhecida por sua forte atividade ligada a cassinos e entretenimento. Muito bem, meus queridos, é mais uma coincidência, né? Como eu disse para você, o Brasil é o país das coincidências. Primeiro, o que me chama a atenção, vários políticos, presidente de Câmara, presidente de partido, outros ali já envolvidos em outras operações que a reportagem aqui do Infomoney não citou, mas a reportagem do portal Metrópole cita, que tem outra autoridade ali envolvido no carbono, né? Naquela operação carbono oculto. Aí a gente tem também um dono de uma dessas bets, né? Que são essas empresinhas de joguinhos, tigrinho, essas coisas. E aí o que me chama a atenção, além de
todo esse currículo das pessoas, inclusive do dono da aeronave. O destino. Um lugar que é paraíso fiscal, ou seja, né, você coloca o seu dinheiro lá, você consegue ocultar o seu patrimônio, você não tem cobranças de impostos, você não precisa declarar nada, aí o voo até lá. Aí o local é conhecido por ser paraíso fiscal, por sediar, né, jogos de cassino, essas coisas que muitos figurões aí amam. Aí, no retorno, 5 malas não foram investigadas no aeroporto. Olha que negócio estranho. Aí, a polícia desconfia de contrabando e, mais uma vez, né, o pau que rola nas redes sociais é que alguém foi lá, sacou dinheiro e estava trazendo dinheiro para o Brasil. Também, não é? Como eu disse para você, tudo pode ser uma grande coincidência e de repente eram apenas malas de roupas, não é? Apenas malas de roupas e utensílios pessoais. Para você ligado na programação da Terra FM, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Amanhã estaremos de volta ao vivo pelo horário de Rondônia, 7 horas, horário de Brasília às 8. E você que está comigo no canal do YouTube, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e não perder o nosso programa por nada. Chega junto no like, o like ajuda demais. Valeu Rondônia, valeu Brasil, até amanhã. Você ouviu Jornal da Terra. Você por dentro de tudo o que acontece em Rondônia, no Brasil e no mundo.